Olá, boa noite a todas. Bem-vindas aqui a mais um direto, a mais uma Evening Masterclass. Então, hoje eu queria te falar de uma coisa assim mais simpática, ou seja, quero te falar do corte a seco. Porquê? Porque o corte a seco sempre fez parte de mim. É um método, porque isto não é bem uma técnica, é mais uma filosofia, é mesmo mais um método. Sempre fez parte da minha vida de cabeleireira barbeira. E então, hoje à noite quero-te falar um pouco mais sobre isto, porque para mim o Costa Seco é uma verdadeira mesmo filosofia e vai muito além de uma técnica de corte. As subtilezas mesmo aqui deste método pode ser até por vezes confuso, assim, para aquela cliente que está habituada a vir ao salão, a ter aquele ritual habitual do shampoo, etc. Mas depois, a cliente, como tu, quando conhecem mesmo este método de Costa Seco, então vai tudo mudar e ninguém mais vai querer parar com este corte a seco. E porquê o Costa Seco, finalmente? Porquê isso? Simplesmente também pelo respeito do cabelo e da sua implantação natural. Isso é uma das primeiras coisas por a qual me fez mudar as minhas técnicas de base. O Costa Seco é o corte de cabelo fácil de viver, por excelência, para qualquer tipo de cliente depois em casa. E para ti é uma forma também de trabalhar que vai aumentar o teu rendimento, porque vais demorar menos tempo a fazer aqueles cortes que às vezes te levam 40 minutos. Aqui em 15, 20 minutos esse corte já está lá feito. E então isso vai aumentar o teu rendimento, vais também trabalhar de uma forma muito mais natural, sem dúvida, e muito mais rápida. Mas claro que não te podes lançar à toa. Tens de ter a boa técnica, tens que ter as boas ferramentas de trabalhares a tua visão espacial. E aí entra então as importâncias das formas, do visagismo, da escuta durante o diagnóstico técnico e artístico, claro. Eu já te falei também sobre isto, sobre as formas, sobre essa base toda que tens de ter antes de pegares mesmo numa tesoura. Então, bem-vindas a todas que estão aqui, bem-vindas, olá, boa noite, bem-vindas também àquelas que vão me ver em replay, sei que são muitas, que estão a ver ou aqui no Paint ou depois no canal YouTube. Podes-te abonar, é uma maneira super simples e agradável também de me apoiares no meu trabalho. Muito, muito boa noite e obrigada por estarem aqui a me seguir. Hoje à noite estou então aqui a falar do corte a seco, que é uma coisa importante para mim, como cabeleireira barbeira, e então hoje é mais assim um tema recreativo, assim mais simpático, para sairmos um pouco mais de tudo o que é técnicas, de tudo o que é gestão, marketing, redes sociais e isso tudo. E então a realização de um corte seco permite também apreciar diretamente a reestruturação dos volumes e evita aquelas surpresas super desagradáveis que podes ter depois da secagem, quando só trabalhas a com o teu cabelo molhado. Porque o cabelo é logo posicionado à medida que vai avançando de forma natural. E isso é importante, pelo menos é importante para mim e era importante para cada cliente que entrava no meu ateliê. Como o Costa Seco, com o Costa Seco, os clientes já não vão precisar de lidar com cortes perfeitos em casa, impossíveis a pentear, e não vão ter aquelas surpresas desagradáveis do dia seguinte ou logo naquela primeira lavagem, porque muitos dos problemas depois em casa é isso. Fazemos cortes super técnicos, super perfeitos, mas não são em adequação com o que quer realmente a cliente e com o tom B natural do cabelo. E isso é uma grande preocupação que eu tinha e que facultou mesmo, foi excelente para os meus clientes. Foi uma das minhas maneiras que tive muitos clientes e que faziam até 2 horas para me virem ver só por causa desses pequenos detalhes. Depois aqui no fim vou-te dar também 5 qualidades que me foram dadas e por as quais as minhas clientes faziam até 2 horas só para me virem ver e por vezes só ficavam 30 minutos comigo. Mas isso vou-te dar no fim, é aquelas pequenas dicas que se calhar também te vão poder ajudar. Mas então, este é mesmo o corte ideal para aquelas pessoas que não gostam de passar também muito tempo no salão.
que também não secam o cabelo em casa, que não se querem preocupar mesmo com o seu corte. Não te estou a dizer que no teu salão vais ter de só fazer costas a seco. Não. No meu caso, era os 3/4 do meu tempo era a seco. Eu tinha os meus próprios rituais, as minhas próprias maneiras de fazer. Claro que depois há aqueles costas que não vão precisar e, e não devem ter este costa seco, claro. E então este costa seco vai respeitar mesmo a queda natural do cabelo, o que é o tombé naturel, como eu chamo. E isso é autossuficiente, nem há aquela necessidade de trabalhar de maneira super complicada, aquela maneira mais, se calhar, à francesa, à italiana. Aqui estamos mais do lado mais à inglesa. Tudo nesta técnica, porque nem vou dizer que é uma técnica, mais um método, é uma filosofia. Tu vais encontrar aqui isto tudo neste método. Então, no cabelo molhado, o problema é que não estás a ver aqueles defeitos, aqueles vícios, aqueles golpes ali de tesoura que por vezes podes fazer, sobretudo quando estás a iniciar. Então, pode ali haver algum problema e com o costa seco tu vais poder ver os volumes, tu vais ver como o cabelo reage. Tu vais ver aquilo tudo de uma só vez. Vais ter aqueles resultados ao top que por vezes podem ser desastrosos quando só fazes aqueles costas com os cabelos molhados, depois secas, fazes o brushing perfeito. A cliente está contente, está perfeito, mas quando vai para casa, quando seca, quando lava, então é terrível. E por vezes também vais perder ali clientes. E então pode ser complicado. Por isso é que esta forma de costa seco, sei que é pouco comum, mesmo eu lá também havia pouco. Era estranho, os clientes estranhavam, em primeiro olhavam assim para mim, mas, ó Tânia, o que é que me vai fazer? Não se preocupe. E não havia problema, porque depois eles compreenderam no fim que estava perfeito como eles queriam, e sobretudo depois em casa não havia ali nenhum problema. E então, para evitar estes problemas desastrosos, então é tempo também de aprender isto e de corrigir isso. Porque, infelizmente, ainda se continua a deixar de lado estas técnicas a seco, porque não há conhecimento que chegue, porque não há aquela maneira de aprender, de formar, porque também é muito importante. Quem não tem já esta técnica já assim na mão, assim um bocado mais artística, nem é só artística, tens de ter uma boa visão espacial. Isso também é importante. Porque cortar o cabelo a seco não quer dizer que não vais lavar o cabelo e que não vais fazer nenhum cuidado. É simplesmente que o ritual no teu salão vai ser um pouco diferente. Porque o shampoo vai vir por último. Uma vez que cortaste, que fizeste aquele corte no teu cabelo a seco, se a cliente o lavou pelo menos 24 horas antes, claro que se ela chega com o cabelo super oleoso, que só foi lavado daqui a uma semana, tu vais começar por o shampoo, vais o secar naturalmente e vais trabalhar nesse momento. Cada ritual vai ser de ser adaptado consoante a cliente, consoante o cabelo da cliente e isso tudo. Isso pode parecer super complexo, mas é lógico, é uma maneira natural de trabalhar o cabelo e vais ter resultados mesmo otimais. E então, também, o shampoo depois será mesmo também um momento para lavar, mas também para cuidares do teu cabelo. Nunca podes deixar isso de lado. E também vais ter de dar aí os conselhos certos em que um profissional sobre o cuidado do cabelo à cliente, especialmente se passou por uma fase de coloração, isso tudo. Isso nunca deves deixar de lado. Claro que se a cliente tiver aquele cabelo, como eu te disse há bocado, super oleoso e assim, tu vais mudar isto tudo. Mas isso há diferentes rituais para diferentes tipos de cabelo e conforme ela chega no teu salão com o cabelo dela. Mas este tipo de cortes é para quem? Este tipo de cortes é para toda a gente, é para todos. Uma face nunca é simétrica, sabes? Quando tu estás a ver, se pegares numa fotografia tua, que costas assim, nunca é simétrica. É impossível. Tu vais ter um lado
Por exemplo, no meu caso, eu tenho um lado mais quadrado, um lado mais arredondado, e se eu tivesse o cabelo comprido, eu teria de ajustar isto para que seja perfeito. Porque há um lado mais arredondado que vou querer mais suave, mais fino, e há aquele lado mais quadrado que vou querer suavizar. Então não podes trabalhar tudo completamente simétrico. Isso seria um erro somente, não seria um erro se tu queres fazer, por exemplo, um corte à la Mireille Mathieu, sabes, aquele corte super simétrico, etc. Para isso não há nenhum erro, para isso é as bases e mais nada. Isto estou-te a falar para aqueles cortes fáceis para a cliente em casa, aqueles cortes para cabelos encaracolados e isso tudo. E então, depois, também vais ver aqueles volumes de uma forma mais natural e o corte também vai ganhar mais vida em frente ao espelho. Vai ganhar vida mesmo se o cabelo é uma natura morta, claro. Mas, por exemplo, a minha mãe fica doida, ficava doida quando eu fazia estes cortes, ainda agora fica doida quando eu corto o cabelo assim a seco, que ela vai controlar que não tem uma madeixa igual à outra no mesmo lugar, ela fica doida, mas quando vê depois o resultado, porque ela tem um cabelo ondulado, ela nunca faz nenhum borrachinho. Então, por que é que eu vou fazer um corte perfeito para que, quando ela lava, quando ela o deixa ao natural, seja feio? Então, esta técnica eu sempre utilizo nela. Ela fica sempre horrorizada que vê que não está perfeito e assim, mas quando seca no dia a dia, ela diz: Oh, Tânia, não, realmente tens razão, fizeste bem assim. Mas leva tempo, leva muito, muito tempo, porque as clientes ainda estão habituadas àquele tipo, àquela maneira de gostar, muito simétrica, muito perfeita, que depois, quando é secado em casa, não tens aquele lado perfeito. Só o tens quando fazes ali um borrachinho bem feito e que estás ali uma hora. E isso as clientes de hoje, não têm tempo e não lhe apetece fazer isso. Então é por isso que o Costa Seco um bom método, uma boa filosofia também implementares no teu salão. Se tu, se tu gostares, claro, se tu não gostares desta maneira de fazer, não faças, porque quando se faz alguma coisa que não se gosta, nunca fica bem feita. E o cabeleireiro, nessa forma de fazer, também vai redesenhar o volume global e não se vai procurar aquela simetria perfeita. Vai-se procurar a perfeição do tombé do cabelo, do visual, em termos mais visagistas, do que em termos de simetria, dessa perfeição que finalmente nós não temos um rosto perfeito. Então estamos sempre a estar a encontrar a perfeição na imperfeição. Temos de encontrar sempre o oval e corrigir os defeitos naturais que possamos ter, mas de maneira sempre natural. Aqui nesta técnica não se aplica as regras das separações, as percentagens que aprendeste na tua escola e embora seja sempre é necessário tu saberes como dominar essas bases para teres um resultado perfeito, mesmo com o Costa Seco completamente livre. Não estou a dizer que não é importante saber as bases. As bases, as técnicas de bases para fazer costos à perfeição, tu tens de as saber na ponta do dedo. Isso é super importante. Se não as souberes, não podes fazer este Costa Seco mais criativo. Estamos sempre de compreender as bases para depois sairmos dessas regras. É importante. E as regras que aprendi não são regras que fazem parte do meu dia a dia de cabeleireira barbeira. São válidas para aqueles cortes, como eu te digo, perfeitos, mas depois para o resto eu tenho outras regras, eu saio dessas regras aí e aí sai a minha criatividade. Sai aí o que eu chamo que tudo que é arquitetura mesmo do rosto, arquitetura sendo cabeleireira. Mas vais ter de ter também um olho super treinado. Isso é essencial. É por isso também que fiz uma formação sobre as formas, a criatividade e tudo isso, aqui para também o Clube VIP, que dei algumas coisinhas também no YouTube, que também podes lá ir ver se estás interessada. E também tens de olhar para as formas, para os volumes, para os crescimentos e extremidades e vê-los evoluir ao vivo e completamente natural. Mas tens também de treinar isso tudo, se não estiveres habituada. A natureza também te vai ajudar a rever essas formas. Se tu tiveres crianças pequenas, vais compreender
uma árvore, tu se calhar agora vais ir logo a desenhar tudo no detalhe, enquanto o pequenino vai-te fazer aí um retângulo e um triângulo. É isso que eu te peço de fazeres, é para veres novamente essas formas básicas e compreenderes aqui os rostos das tuas clientes, ver mais longe, ver que tipo de forma tem para adaptares depois tudo isso. Porque a tua mão também precisa de sentir ali o material, o cabelo, a textura, para dominares para tu poderes dominar esta arte, para dominares ali o efeito que tu lhe queres dar. E o método deve ser sempre ser franco. Podes utilizar uma tesoura, podes utilizar um blade, blade a 200%, ou depois podes utilizar os dois ou só um, mas tens sempre de utilizar essa ferramenta de maneira segura. É necessário também que tu trabalhes assim na massa para teres mesmo aquele resultado imediato. Tu, se não estiveres segura quando trabalhas a seco, até com um blade ou com uma tesoura, tu não vais dar aquela confiança à tua cliente. E é dessa forma que, se calhar, ela não vai gostar desse tipo de cortes. Então, tens de ter confiança em ti quando fazes este tipo de cortes, até como quando fazes os outros tipos de cortes, aqueles que tu ainda não treinaste bastante, mas demonstra sempre que tu tens confiança em ti. Isso é também uma das primeiras etapas para que a tua cliente te faça confiança. Com este método, tu não podes ter medo, porque a tua cliente vai ver logo. Mas assim que isso seja natural para ti, as tuas clientes não vão querer outra coisa e tu também não. Porque vais compreender que ali, em muitos cortes, tu vais conseguir economizar tempo. Vais ir mais rápido para um resultado igual ou se não melhor. E claro que a tua cliente também vai ver ali que depois em casa vai ser muito mais fácil e ela vai gostar, vai adorar aquela forma de trabalhar. Mas tu tens de saber trabalhar corretamente, claro. E para que tipo de cabelo? Para todos os tipos de cabelos. Só que tu tens de saber trabalhar, mais uma vez, tipo de cabelo fino, o mais grosso, o ondulado. Cada tipo de cabelo vai ter a sua forma de trabalhar. Cada cliente, cada penteado, tudo. Sim, mas este método tu podes utilizar para não importa o quê. Até mesmo para aquele cabelo super fino, num cabelo super fino curto, tens de fazer assim um corte a seco para saberes, para dar aquela textura. Porque se fazes um corte completamente simétrico, perfeito a um cabelo fino curto, então aí estás perdida. Ou vais utilizar ali muito produto, mas depois a cliente em casa não vai gostar. Não vai gostar, garanto-te. O corte seco é adequado para todos os tipos de cabelo, tanto masculino como feminino, e especialmente para os cabelos também encaracolados e rebeldes, e esses são os meus preferidos. É importante controlar também os volumes, a textura, especialmente os caracóis da cliente, e isso faz-me pensar aqui a Manu, se tu me estás aqui a ver, Manuela, lembra-me aquele corte que tu tiveste que corrigir. Se aquela pessoa soubesse estas bases de Costa Seco, não teria acontecido aquela coisa horrível que tu postaste e que tu conseguiste ali corrigir. Por isso, é importante, mesmo que não gostes de fazer só costas assim a secos, é importante tu saberes fazê-los, porque nos encaracolados isto vai-te salvar a vida. O trabalho é construído de uma maneira diferente quando tens uma cliente com o cabelo encaracolado, porque vai ser também construído pouco a pouco, de uma maneira assim mais suave, porque há ali tanto volume que vais ter de compreender onde é que os caracóis se vão posicionar à volta do rosto. É, é mesmo ali, estás ali a montar uma casa, é a mesma coisa. Além disso, também, como o Costa Seco é muito fácil também de manter, mesmo várias semanas depois, a cliente nem vai ver que o cabelo cresceu. Está ali a ver que o volume já não está perfeito, então vai querer vir novamente, mas vai sempre conseguir a se pentear até vir novamente ter contigo. Com o Costa Seco também, o cabeleireiro, ou o barbeiro, também é para os dois, eu sou cabeleireira barbeira, também deve rever todos os seus gestos. Tu deves rever tudo isso, a abordagem ao costa de cabelo.
Nunca se deve cortar da mesma forma que se corta com o cabelo molhado. Não tem nada a ver. Caso contrário, vai ser um fracasso total. E nunca vais cortar da mesma forma o mesmo cabelo. A mesma pessoa, o mesmo cabelo, não vais tocar nele, ele não vai reagir da mesma maneira. E é isso que é importante, porque depois vais criar ali também um feeling, mas não tenhas medo, porque isso depois é natural. Tu tens aqui o teu método, aqui a tua filosofia do Costa Seco. Uma vez que tu compreendes isso tudo, tu vais compreender que o mesmo cabelo com a mesma cliente nunca vais ter os mesmos gestos. Vais-te adaptar à pessoa, vais-te adaptar a tudo. E isso é o que eu chamo mesmo a filosofia do corte a seco. Porque a filosofia do Costa Seco, para mim, não é um método moderno, não é clássico, não é antigo, nem recente. Permite-nos simplesmente ir em direção, ir à procura do equilíbrio entre a cabeça, o busto e o corpo de cada cliente. É isso, para mim, a filosofia do Costa Seco. O Costa Seco é como uma criação de uma peça de roupa feita à medida. É reversível, é evolutivo com a cliente, se for bem feito. O cliente vê também o seu Costa evoluir diretamente. Ele vê ali aquela evolução e ele vai gostar também disso. Vai crescer de maneira a que não fique aquele corte feio, sabes? Pode estar comprido, até mesmo para um homem, pode estar em um corte super longo, mas quando fazes um corte seco, desta maneira como eu pratico, o cliente vai ter na mesma um corte onde ele vai poder se pentear mesmo até ao limite. E os clientes gostam, eles apreciam isso também. Para mim, o cabelo molhado não fala, não tem vida. Mesmo se o cabelo é um corpo morto, mas para mim, molhado não tem vida. Ele está ali a dormir, não responde ali àquele movimento, sabes? E está sempre sujeito àquilo que tu lhe vais fazer. Não vive ali como quando fazes um corte ali a seco, que tu compreendes, que tu vais procurar ali aquela forma, onde é que ele cai, como cai, o que é que o cliente quer e isso tudo. Porque quando quando fazes um corte a seco, a estrutura, ou tu vais estruturar o cabelo ou até destruturar. Isso tudo é feito à medida, porque depois também o cabelo vai reagir. Num corte encaracolado, tu vais perceber isso muito, muito bem. Tu, com esse tipo de corte, o teu único objetivo é mesmo atingir o volume que foi definido mesmo no princípio. Quando começas um corte a seco, tu já deves saber aquilo que tu vais fazer. É como um arquiteto com um plano para a sua casa. Já sabes perfeitamente o que é que vais fazer e depois, quando estás a fazê-lo, tu vais te adaptar ao cabelo, a como é que ele reage ao teu corte, como é que ele reage à tua tesoura, à tua lâmina. Mas isso vai ser tão natural para ti que vais adorar ainda mais o teu trabalho, a tua arte. E isso é importante sempre no teu diagnóstico, seja ele técnico, seja ele artístico, é sempre importante que tu compreendas isso. Até por vezes estás a ver a cliente a passar a porta e tu já sabes o que é que vais fazer, já sabes precisamente aqueles toques que tu vais ter que dar. Então, o corte de cabelo é mesmo revelado pela pessoa que veio para um corte de cabelo. Para aquela pessoa, uh, tu vais criar um corte completamente único e de cada vez. E também, para isso, nada melhor do que um corte assim a seco, para teres aquele resultado mesmo natural, impecável e completamente adaptado. Mas, acima de tudo, é um corte que é reversível. O corte evolui com o tempo. Não fica ali congelado, não fica ali parado. Acompanha o cliente ao longo do tempo. É quase poético isto, mas é mesmo assim. É mesmo essa forma como as minhas clientes e clientes masculinos me falavam dessas primeiras experiências com o corte a seco. Eu não corto cabelo, eu crio formas e volumes. É isso como eu me defino enquanto cabeleireira e barbeira. No corte a seco, o gesto vai ser mais leve, mais flexível. Vais poder também estar mais livre para te moveres no espaço. É mesmo a arte pura. Mas isso é a minha visão, claro. Se calhar tu não gostas e
compreendo perfeitamente, aceito isso, não somos todos iguais, eu mesmo aquela maneira como eu vejo o meu trabalho. Cada gesto ali vai transformar alguma coisa. Não são gestos no ar para passar o tempo, como às vezes podes ter naqueles costos assim mais à francesa ou até mais italiana. Eu fui formada por napolitanos, verdadeiros napolitanos. E por vezes estavam só aí a fazer gestos que finalmente aquilo, os gestos que eles faziam em 15 minutos, eu em 3 minutos já estava feito. E há aquelas clientes que não gostam daquilo. Então tu também tens de saber te adaptar. Eu vendo experiência. Quando estava no meu ateliê, eu vendia experiência, eu vendia emoção. Saber fazer e não espetáculo. Eu, para mim, não era um espetáculo. Eu vendia ali a minha experiência, vendia ali emoção, mas não espetáculo. Cada corte a seco é único, mais uma vez, é completamente único, mesmo na mesma cliente. É concebido de acordo com a disposição, com os ouvidos, com o cabelo, com o volume, com tudo. E reflete um pouco nisso. Revê se calhar as tuas técnicas, vê se tu também trabalhas assim, sei que algumas também trabalham assim. Eu puxava isto mesmo ao máximo, eu cortar a seco é uma coisa que adoro. Claro que tens de saber bem as tuas bases, é super importante, mas tens de ter aquela mente mais aberta, aquela visão espacial mais importante. Compreender os volumes, compreender as formas e isso tudo. E então, em resumo, eu vou ler aqui os teus comentários, se há alguma pergunta ou assim, mas eu estou aqui tão focada aqui no meu Costa Seco, que então prefiro acabar aqui. Vou-te resumir agora, vou-te resumir aquilo que tu te deves lembrar para um Costa Seco. Eu aqui tentei-te partilhar aquele meu amor por o cabelo assim a seco, esses cortes, que para mim são aqueles que são mais naturais e mais perfeitos. Claro que eu também tinha cortes super técnicos, isso não há nenhum problema. Tu, quando és uma boa técnica para fazer isto, não deve haver nenhum problema. Tens que abrir mais também a tua mente, tens que estar mais assim. Então, em resumo, o que é que te deves lembrar, o que é que tu deves guardar do Costa Seco? Então, o Costa Seco significa criar volume para um penteado, feito à medida. Como aquela roupa à medida, é a mesma coisa. Deve ser também reversível e é evolutivo. O Costa Seco também é uma filosofia, não é uma técnica, não é um diktat, é mesmo uma filosofia no teu ateliê, no teu salão. Os olhos, as mãos, os dedos estão concentrados todos no cabelo, no rosto da cliente. Um a um devemos aprender a usar os nossos sentidos para estabelecer ali as bases para uma nova visão do corte. Está ali tudo em alerta quando fazes um corte a seco. Também permite uma melhor apreciação de tudo o que é da natureza do cabelo. E está de acordo também com aquelas regras de arte em termos de tesouras e de blade. Blade é mesmo aquelas lâminas crotté ou direitas. Cada um trabalha com aquelas que quer, cada um tem a sua própria técnica. E também o corte seco, combinado com um produto de cuidado do cabelo, esse tipo de corte, dá mais força e muito mais brilho ao cabelo. Isso é uma experiência que eu vi e que cada cliente me dizia. Não te posso aqui falar em termos científicos, não te posso dizer isso agora aqui no momento, mas era aquilo que as clientes e os clientes me diziam, que sentiam o cabelo mais brilhante e com mais força. Também depende ali da maneira de cortar. Eu era muito blade e ao cortar em transversal dá ali outro potencial. Posso dizer isso assim. Adoptar também cortes a seco regularmente, o cabelo também vai ver ali reforçado no crescimento e vai ser aquilo também um bocadinho mais estimulado. E então são estas pequenas coisas que eu queria partilhar contigo de uma das minhas paixões em como cabeleireira barbeira e para sair um bocado mais aqui de tudo o que era mais técnico, mais digital. Também tive pedidos sobre isto. Quem sabe daqui em breve, quando conseguir encomendar tudo aquilo que eu preciso, te possa também partilhar um pouco mais
sobre como fazer costas a secos, como fazer costas a secos também em cabelos curtos, porque eu vejo muito cabelo curto que poderia ser trabalhado de outra maneira para ser mais feminino, para ser mais fácil de pentear. Eu sou uma pessoa que sempre teve o cabelo curto, agora está muito longo, por isso também compreendo essa outra parte, que por vezes muitas cabeleireiras que têm sempre o cabelo comprido, se calhar às vezes não compreendem assim tão bem, como às vezes cabelo longo, há certas cabeleireiras que compreendem melhor. Mas enfim, queria-te partilhar isto aqui contigo, porque achei que era importante de também teres, se calhar não conhecias, ou se calhar já utilizas, já fazes, mas gostava mesmo de fazer isto. Então, sou cabeleireira desde os meus 11 anos e sempre vi e cortei e corto cabelos a seco. Porque é tanta admiração do corte a seco, todas as técnicas passam a tesoura a seco. Eu também adoro, também gosto muito e acho que é importante sempre rever isto a seco. Uma coisa que eu falo aqui, do cabelo do corte a seco, é que para mim é importante até fazer o todo a seco. Eu sinceramente não gosto de cortar muito a molhado, só faço mesmo aquelas bases necessárias e depois é sempre tudo a seco. Não gosto de fazer um corte completo molhado e depois refazer um corte completamente a seco. Isso não gosto. Mas depois cada cabelo tem a sua maneira de ser trabalhado e é importante. Boa noite, Tânia. Adoro o Costa Seco. O cabelo tem vida própria e o Costa Seco permite dar asas à criatividade e a cliente começa logo a ver o que vai sair dali em um instante. Exatamente, Manuela. Também falei aqui de ti, não sei se só chegaste aqui há pouco. E é importante, e por isso é que tu conseguiste ali corrigir a tua outra cliente, isso é mesmo excepcional, mesmo. Exato, é mesmo uma técnica visual e acho que isso é importante. Depois, cada um vê o Costa Seco como queira. Eu, para mim, o Costa Seco é uma filosofia que eu tinha no meu ateliê, que continuo a ter. É uma maneira também de ver as coisas. São os cortes só mesmo feitos assim a seco, com blade, são coisas que não são dadas informação, infelizmente. Eu nunca tive isso, a informação pura não existia. Formei-me eu própria, porque gosto de ver mais, gosto de ir procurar mesmo, de escutar o cliente simplesmente e de me escutar a mim. E sei que pouco depois, cerca aqui, se calhar, não, há 6, 7 anos, sei que lá na Suíça para o CFC começaram pouco a pouco a fazer pequenas formações com o blade e iniciar cortes mesmo puros a seco. E achei isso super bem, porque isso também é importante. Uma cabeleireira deve saber fazer de tudo e depois escolher aquilo que gostar mais. Então, obrigada por me terem seguido aqui. Vou dizer agora aquelas 5 qualidades por as quais as minhas clientes faziam quilómetros e faziam mais de. O máximo que elas fizeram foi 2 horas e meia de trajeto, só para estarem 30 minutos às vezes comigo. E são qualidades que eu acho também importante tu também teres, se queres ter um salão com uma boa qualidade, mesmo quase no topo, isso é importante. A pontualidade, nunca deixares esperar ali a tua cliente, nunca, nunca, nunca. Se tu tens atraso, só te é permitido 5 ou 10 minutos, não mais. A mim pagavam-me para isso. A precisão nos teus gestos, sempre aqueles gestos seguros, tu sabes o que vais fazer, não fazes ali nada à toa. Depois é a escuta, escutar o teu cliente, não só ouvir, mas escutar realmente o que ele quer, o que ela quer. Também a discreção. Quando uma cliente entrava no meu ateliê, era discreção total. Ela sabia que estava lá sempre sozinha, eu sempre era só uma cliente, estava lá, falava-me do que queria, como queria, o que lá era falado, lá ficava. Por isso a discreção é super importante quando tu queres ter mesmo um salão topo de gama, isso é uma das bases. E depois é sempre o customer care, o serviço mesmo ao top. Tu tens de saber tudo da tua cliente,
tu tens de receber como se estivesses num restaurante 5 estrelas. Isto eu estou-te a falar daquilo que eu queria para o meu ateliê, para o meu salão. Agora, tu também deves saber qual é o tipo de salão que tu queres ter. Nem todas queremos ter salões aqui. A base pode nos chegar, isso não é nenhum problema. Como eu também digo sempre, não é porque uma cabeleireira está a trabalhar num salão low cost, isso não quer dizer que ela não sabe trabalhar, que não tem boa qualidade. Isso não quer dizer nada. Mas eu estou aqui mesmo para te puxar, para ir buscar aquela tua ambição, para tu valorizares o máximo, para tu arranjares aquelas clientes que te vão seguir, que te vão dar o valor que tu precisas. É por isso que eu estou aqui e é por isso que eu quero partilhar tudo aquilo que eu aprendi com a minha experiência pessoal e profissional, desculpa. E é isso que é importante. Eu estou aqui para te dar isso. Porque eu também, onde estava posicionada, eu estava em frente de, de, um, um, de um restaurante 2 estrelas no Michelin, no Gault e tudo isso. Era mesmo um restaurante mais do que reconhecido na Suíça inteira, até ao internacional. E tinha que ter um certo standing, era importante para mim, mas também para a clientela que eu tinha. Então, é importante. É importante tu saberes te posicionar e saber com que clientela tu queres lidar. A minha clientela era sobretudo clientela, como eu te já disse, como o restaurante que eu tinha lá perto, ou seja, o equivalente de um bom 5 estrelas, e tudo tinha de estar perfeito. Também tinha muita clientela, tudo o que era PDG e isso tudo de empresas bem conhecidas. E então era importante isto tudo. E estas 5 qualidades que eu te disse, que faziam parte do meu dia a dia, também era isso que faziam com que tinha aquele tipo de clientela, que também elas falavam e que assim tinha cada vez mais clientela desse tipo. Mas eu trabalhei para isso. Trabalhei para ter aquele tipo de clientela, sabia que era aquilo que eu queria e dessa forma também me adaptei a isso tudo. Claro que tinha também clientes de todo o tipo, ou seja, os clientes que viviam lá perto, não dizia não a ninguém, porque há sempre aquela cliente normal, que não tem um trabalho, que tem de estar ali a 1 hora, de sair àquela hora, que tem tudo aquilo super importante. Enfim, eu entendia todas as pessoas, mas sempre elas procuravam aquela qualidade, aquela escuta, aquele bem-estar, aquela discreção. Tudo isso faz parte, fazia parte e continua a fazer parte aqui de mim. Se isso te interessa, então estás no lugar certo. Se tu queres valorizar o teu salão, o teu ateliê, como o chamas, estás no lugar certo, porque eu quero te dar isso, tudo que vai valorizar os teus serviços, aqueles pequenos detalhes que vão transformar o teu dia a dia. Isso é super importante. Só que tu tens de saber qual tipo de cliente tu estás a falar. Tu tens de saber isso tudo antes de tratares da tua estratégia. Tens que estar clara nisso. Então, espero que gostastes hoje de ver uma coisa assim mais diferente. Eu sei que falo muito, sempre muito técnica, muito marketing, gestão, isso tudo, mas hoje também te queria falar aqui desta parte um bocado mais pessoal, que também é a minha paixão pelos cortes a seco, pelos penteados, pelo tudo isso. E se gostastes, penso que vou fazer mais algumas vezes assim. E se tens algumas perguntas, algumas dúvidas, sabes que me podes contactar em mensagem privada. Se tu queres que eu te fale sobre um tópico em específico, envia-me também em mensagem privada, assim também posso ver e posso falar sobre isto. Eu que também fiz hoje. Hoje falei de uma coisa que gosto e que também me foi pedido, porque sei que algumas dentre vós sabem essa minha paixão que eu tenho pelo cabelo a seco. Então, muito obrigada e, sobretudo, se não gostaste do que estás aqui a ouvir, se não gostaste do resto, então não há problema, podes sair do grupo, podes sair do canal YouTube, não há problema nenhum. Então, muito obrigada, digo-te até quarta-feira. Quarta-feira vou-te falar de alimentação e o cabelo. Também é um tópico muito importante que também gostava
aqui de dar. E depois para o próximo domingo, lá vamos ver aquilo que vai sair. Então, muito, muito obrigada por tudo. Obrigada, beijinhos a todas. Vou-vos enviar uma pequena mensagem depois em privado para aquelas que me estão agora a enviar. Estou a ver, desculpem, não consigo ver tudo ao mesmo tempo. Então, muito, muito obrigada. Até quarta-feira, às 10 horas. E não te esqueças de te abonares no nosso canal YouTube. É uma maneira simples e completamente gratuita também de me apoiares. E dessa forma também vou continuar a te dar sempre este conteúdo completamente gratuito. Então, muito obrigada, beijinhos grandes e até quarta-feira às 10 horas. Tchau, tchau!